Com a decretação do Ato Institucional número 5, em fins de 1968, o Arena viaja para fora do país, excursionando entre 1969 a 1970, pelos Estados Unidos, México, Peru e Argentina. Boal escreve e dirige Arena Contra Bolívar. Em seu retorno, com uma equipe de jovens recém-saídos de um curso no Arena, cria o Teatro Jornal. Primeira edição, experiência que aproveita técnicas de agitprop e do Living Newspaper, grupo norte-americano dos anos 30, que trabalhava com dramatizações a partir de notícias de jornal. A irresistível ascensão de Arturo Ui de Brecht é a última incursão de Boal no sistema Coringa, que entretanto não acrescenta grandes novidades na linguagem do grupo. Corta. Tem 2 vídeos agora, é isso? Um só. Um só. 3:11. A chuva atrapalha a gravação? Ah, quando der o raio. Então vamos lá, vamos correr. Qualquer coisa você vai ter que me... Na hora que eu sair de casa tava mó sol, cara. Você vai ter que me dar um guarda-chuva. Não, agora tem que... 12, né? Ainda bem que você tá atento, hein? O AI-5, Bolívar. Tem que 12. 11. Agora é 12. 12. Levem. Cena 3. Take 12. Ação. Corta. YouTube. Contos de Resistências, parte 1. Bora. Depois tem que ver o canal lá pra gente ver. Falar pro pessoal assistir. Vamos. 13. Sexta-feira, 13. É um vídeo, né? Acabamos de ver os contos de resistência. Isso? Deixa passar essa resistência. E o garoto lá que salvou 1000 alunos, hein? No Paquistão. Um homem bomba lá, ele abraçou o cara. Coragem. E eu não posso ver isso não também, viu? Porque se eu abraço o cara também. Melhor nem ver. Vamos embora. Cena 3. Take 13. Ação. Acabamos de ver um vídeo dos contos de resistência. Muito interessante, né? Muitas foram as vítimas dessa época. Em 1971, Boal é preso e torturado. Na sequência, decide deixar o país. Com destino à Argentina, terra de sua esposa, a psicanalista Cecília Boal. Lá, permanece por 5 anos e desenvolve o Teatro Invisível. Imagine só, naquele mesmo ano, Torquemada, um texto sobre sua famosa... Pode cortar essa porra aí. O que você está inventando aí? Só para descontrair, vai, 14. Aproveitar que muda ali 14. Cena 3, take 14, ação. Bem, acabamos de ver um filme sobre contos de resistência. Muitas foram as vítimas dessa época. Em 71, Boal é preso e torturado. Na sequência, decide deixar o país. Com destino à Argentina, terra de sua esposa, a psicanalista Cecília Boal. Lá,
permanece por 5 anos e desenvolve o Teatro Invisível. Naquele mesmo ano, Torquemada, um texto sobre a Inquisição. Ensinado em Buenos Aires, em 1973, vai para o Peru, onde aplica suas técnicas num programa de alfabetização integral e começa a fazer o Teatro Fórum. Em 74, seu texto Tio Patinhas e a Pílula é encenado em Nova York. No Equador, desenvolve com populações indígenas o teatro e imagem. Esse período é representado por Boal em seu texto Murro em Ponta de Faca. Muda-se então para Portugal, onde permanecerá por 2 anos. Ali, com o grupo A Barraca, realiza a montagem A Barraca contra Tiradentes, em 77. Lá também escreve Mulheres de Atenas, uma adaptação de Lisístrata, de Aristófanes, com músicas de Chico Buarque, entre outros. Finalmente, a partir de 1978, estabelece em Paris, onde cria um centro para pesquisa e difusão do teatro do oprimido, ou CEDIDAT, o Centre d'études et de diffusion des techniques actives d'expression. Lá, com a ajuda de sua esposa, desenvolve um teatro mais interiorizado e subjetivo, o arco-íris do desejo, um método boal de teatro e terapia. Enquanto isso, em São Paulo, em 1978, Paulo José dirige para a companhia de Alton Bastos Murro em Ponto de Faca, Murro em Ponta de Faca, um texto em que Boal enfoca a vida dos exilados políticos. Boal, então, visita o Brasil em 79 para ministrar um curso no Rio de Janeiro, retornando no ano seguinte juntamente com seu grupo francês para apresentar o Teatro Oprimido, já consagrado em muitos países. Em 81, promove o primeiro Festival Internacional de Teatro do Oprimido. Volta ao Brasil definitivamente em 86, instalando-se no Rio, onde inicia o plano piloto da Fábrica de Teatro Popular, que tinha como principal objetivo tornar acessível a qualquer cidadão a linguagem teatral, e cria o Centro do Teatro do Oprimido. Corta. Nossa, estava grande, meu. 15? 15. Legal, né? A trajetória dele, né? É. Povo. Um minutinho só, porque eu preciso tomar um remédio. Na época do
ter que... Você viu que tem uma letra gigante aqui? Bota lá pra cima. Take 15. 15 ou 16? 15. Vamos conferir. Você viu 14 lá? É. É 15. Bora. Take 15. Tá pegando fogo. Acabou pra caramba. Tá? Vamos lá. Está enquadrado aí. Qualquer coisa me fala. Tá gravando. Ok. Cena 3, take 15, ação. Augusto Boal foi homenageado numa das canções de Chico Buarque. É uma carta em forma de música, uma carta musicada que ele fez em homenagem a Boal, que vivia no exílio em Lisboa, quando o Brasil estava sob a ditadura militar. Vamos prestar atenção na letra? Confira. Corta. Tá aqui, take 16. Cena 3, take 16. Bora. Cena 3, take 16, ação. Corta. No meio da... Oi, Ana. Fala, Ana. Eu tô terminando uma gravação. Ah, mas fala, o que você quer? Ah, mais uma meia hora. Eldorado? Qual Eldorado? Não, no Shopping Eldorado não tenho como, porque eu tenho aula às 7h30. Quem que era? Sua mulher? Hã? Sua mulher? Não, minha neta.
Ela pensa que o Shopping Dourado é aqui atrás. Ah, não, eu vou a pé. Tá bom, então vai. Ah, foi? O Dourado é lá na Rebouças, né? É? Rebouçinha lá, com a reserva Matou, é longe pra caramba daqui. Vai embora? 17? Peraí. Vai Eu no... preciso colocar o telefone no silencioso, senão. Podia? Tá, agora é o 17, né? É. Cena 3, take 17, ação. Como podemos ouvir nessa música, ela foi escrita na época da ditadura. Como tudo era vetado pela censura, eles colocavam em letras de músicas de forma cifrada para que não proibissem a música. E assim, os estudantes e artistas apreciavam, né? Toda a classe que era contra a ditadura pudessem acompanhar como estavam no exílio. Muitos foram exilados naquela época. O próprio Chico, o Francis, Caetano, Gil e muitos outros. Foi uma forma encontrada para que a música, a música, ele e o... Puta, acho que é melhor diminuir isso aqui, não estou entendendo nada. Vou diminuir essa letra. Só esse pedaço aí. Vê se tá bom, senão eu diminuo mais Se ainda. tá igual aos outros, tá bom. Enche pra caramba, hein? Bora. Bom, Tá bom. Eles colocavam o quê? Em letras. eles colocavam em letra de musicais, letras musicais em forma cifrada. Cena 3, take 18, ação. Como podemos ouvir nessa música, ela foi escrita na época da ditadura militar. Como tudo era vetado pela censura, eles colocavam em letras de musicais, dessa forma cifrada para que não proibissem a música. E assim os estudantes, artistas e toda a classe que era contra a ditadura pudessem acompanhar como estavam no exílio. Muitos foram exilados. Naquela época, o próprio Chico, o Francis, Caetano, Gil e muitos outros, foi uma forma encontrada para que a música, né, ele e o Francis fizeram quando estavam exilados na época da ditadura. Como tudo era vetado pela censura, eles colocavam em letras. Estou repetindo mais uma vez, porque como tudo era vetado, tá repetido aqui, ó. É uma coisa esquisita aí. É. Aqui, ó. Uma forma encontrada foi aqui, ó. Em muitos outros. Ponto. Em muitos outros aqui, ó. Ponto.
Uma forma encontrada. Aqui, ó, não, foi aqui, ó, muitos outros pontos. Aqui, ó, pode pôr ponto. Ponto aí e apagar. Porque essa foi uma forma encontrada, já está repetindo. Pode ir. Ó. Encontrada. Não. Daqui já faz assim, ó. Deixa eu selecionar. Ó, quando colocava. Aqui, pode apagar. Pronto. Beleza. 19. Cena 3, take 19, ação. Como podemos ouvir, nessa música ela foi escrita na época da ditadura. Como tudo era vetado pela censura, eles colocavam em letras de musicais, dessa forma cifrada, para que não proibissem a música. E assim os estudantes e artistas e toda a classe que era contra a ditadura pudessem acompanhar como estavam no exílio. Muitos foram exilados. Naquela época, o próprio Chico, Francis, o Caetano, Gil e muitos outros. Todos esses fatos foram em 1976. Augusto Pinto Boal é patrono da presidente ALB Pirac. Corta. Peraí que aqui melhor. O que é a ALB? A Associação de Letras Brasileiras, Academia de Letras do Brasil, mas a de Piracicaba. Ele é o patrono lá. Peraí, deixa eu só diminuir isso aqui, senão você não vai conseguir ler. Isso. Aqui assim já dá para ler, né? Já tá bom. Mas põe um pouquinho menor, porque daí cabe mais uma coisa. Não demora. Pô, caramba. Um pouquinho só menor. Aí, tá bom. Tá bom, tá ótimo. Mas por que acabou tudo fora desse quadro agora? Acabou fora do esquadro, por quê? É só vir aqui, ó. Peraí, deixa eu mexer aqui. Aí, pronto. Ó, Augusto Boal. Tá bom. Não, aqui tá tranquilo. Isso, tá tranquilo, vai, vambora. Vambora. Isso, 20. ALB, Piracicaba, São Paulo, Academia de Letras, papá. Tá. Entendeu? Cena 3, take 20, ação. Como podemos ouvir nessa música, ela foi escrita na época da ditadura. Como tudo era vetado pela censura, eles colocavam em letras de musicais, de forma cifrada para que não proibissem a música. E assim os estudantes, artistas de toda a classe que era contra a ditadura, pudessem apreciar e acompanhar quem estava sendo exilados, né? Muitos foram exilados. Naquela época, o próprio Chico, o Francis, o Caetano, o Gil e muitos outros. Todos esses fatos foram em 1976. Augusto Pinto Boal é patrono da presidente ALB Piracicaba, isso no interior de São Paulo, a Academia de Letras do Brasil. A primeira escritora a imortalizar Augusto Boal em Academia de Letras foi a escritora
Branca Tirolo, aos 12 de agosto de 1900. Puta, errei essa porra aí. Que 1900? Está no século passado? Corta. Põe 21 lá. Vai rapidinho, vai 21, depois você corrige. É. Vai. Cena 3, take 21, ação. Ah, pera. Pronto. Como podemos ouvir, nesta música ela foi escrita na época da ditadura militar. Como tudo era vetado pela censura, eles colocavam em letras de musicais de forma cifrada, para que não proibissem a música. E assim os estudantes, os artistas e toda a classe que era contra a ditadura pudessem acompanhar como estavam no exílio. Muitos foram exilados naquela época, o próprio Chico, Francis, o Caetano, Gil e muitos outros. Esses fatos ocorreram em 1976. Augusto Pinto Boal é patrono da Presidente ALB Piracicaba, que fica no interior de São Paulo, Academia de Letras do Brasil. A primeira escritora a imortalizar Augusto em Academia de Letras foi a escritora Branca Tirolo, aos 12 de agosto de 2009, na cidade de Piracicaba, São Paulo. Vou falar de novo, já emenda essa outra coisa aqui, ó. Vou falar de novo, já emenda, porque tem outro take aqui, ó. Tá repetindo muito. Tá. Você vai falar do Teatro dos Oprimidos, produzido... Espera que eu vou fazer a letra menor, senão aqui você vai... Não, acho que tá bom, viu? Tá bom. Não, nem precisa mexer. Vai voltar lá no... Volta aqui de novo? Eu acho, porque esse 22 aí, vai. Ah, mas... Tá, mas se uma desculpinha não dá nada. O William Bonner fala por aí. Vai. 22, hein? Eu já vou em... daí no... Vai. Cena 3, take 22, ação. Como pudemos ouvir nessa música, ela foi escrita na época da ditadura. E como tudo era vetado pela censura, eles colocavam em letras de musicais, dessa forma cifrada, para que não proibissem a música. E assim os estudantes, artistas e toda a classe que era contra a ditadura pudessem acompanhar como estavam no exílio. Muitos foram exilados. Naquela época o próprio Chico, o Francis, o Caetano, o Gil e muitos outros. Esses fatos ocorreram em 1976. Augusto Pinto Boal é patrono da Presidente ALB, Piracicaba, interior de São Paulo, Academia de Letras do Brasil, a primeira escritora a imortalizar Augusto Boal em Academia de Letras. Foi a escritora Branca Tirolo, isso em 12 de agosto de 2009, Piracicaba, mais uma vez, São Paulo. Corta. Puta que eu pareço, Piracicaba, Academia de Letras, não sei o que lá. Vai, 23. CTO. O que é o CTO? Centro de Teatro do Oprimido. Vai. Cena 3, take 23, ação. Agora falemos um pouco mais do Teatro do Oprimido, mais conhecido como CTO, o Centro de Teatro do Oprimido, surgido em 1986. É um centro de pesquisa e difusão que desenvolve metodologia específica do teatro do oprimido, em laboratórios e seminários, ambos de caráter permanente, para revisão, experimentação, análise e sistematização de exercícios, jogos e técnicas teatrais.
Nos laboratórios e seminários são elaborados e produzidos projetos socioculturais, espetáculos teatrais e produtos artísticos, tendo como alicerce a estética do oprimido. O CTO foi a única instituição que teve a direção artística de Augusto Boal nos seus últimos 23 anos de vida. A filosofia e as ações dessa instituição visam a democratização dos meios de produção cultural como uma forma de expansão intelectual de seus participantes.